Graças a Deus, aleluia. Meus irmãos, eu quero aqui desejar que a graciosa paz do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo esteja repousada sobre cada coração. Eu espero que durante os louvores, que durante as orações feitas, você já pôde sentir a presença de Deus. E eu desejo que o seu coração esteja agora semelhante a uma terra boa, apta para poder receber a preciosa semente que é a palavra de Deus. Se a semente é boa, e essa semente é boa porque ela é a palavra, não existe semente melhor. Então, se a semente é boa e se o meu coração, que é a terra, está devidamente preparado, com toda a certeza, essa semente ela vai dar os seus frutos. E os seus frutos vão se multiplicar através da sua existência. Então, que o seu coração agora esteja preparado para receber essa bendita e transformadora palavra que é a palavra de Deus. Amém? Abra comigo a sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 7 e no versículo 36, é aonde nós vamos meditar no dia de hoje. Vamos aprender aqui algumas lições. Para ser mais exato, nós vamos aprender 4 lições hoje. Vamos meditar num texto, é um texto muito rico, um texto que tem muita informação, mas como é só uma live, a gente não vai se aprofundar muito na informação. Nós já vamos direto para o ponto da mensagem. Amém? Louvado seja Deus. Versículo 36, o capítulo é o 7. O livro é o do doutor Lucas. Diz assim a Bíblia: E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele, e entrando na casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhes o pé, e ungia-lhes com unguento. Quando isso viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo dizendo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e o outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta me regou-me com os pés com as lágrimas, e nos enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de beijar os meus pés. Não me ungistes a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, o cenário que o texto nos apresenta é um cenário tenso. É um cenário onde as pessoas que estavam presentes tinham em Jesus um desafiante, tinham em Jesus um opositor. Os fariseus, um termo que foi usado aqui nesse texto, são os religiosos da época.
Eram os homens que guardavam as leis de Moisés. Eram homens que ditavam, junto com o Império Romano, o jugo de servidão sobre o povo de Israel. Quando Jesus inicia o seu ministério, Jesus já vem contradizendo tudo aquilo que os fariseus faziam e falavam. Os ensinamentos de Jesus confrontavam com os ensinamentos do fariseu. Só que tinha uma diferença. Jesus ensinava, amava, perdoava e dava demonstrações de poder. Poder esse curando o cego, curando o aleijado, curando uma mulher, libertando o endemoniado e entre outros. O ministério dos fariseus era pautado por regras e limitações. A Bíblia chega a dizer que o fardo que o fariseu colocava nos fiéis era impossível de carregar. Porém, o ministério de Jesus inicia com Jesus já propondo um acordo com os pecadores, dizendo assim: vinde a mim, vós que estão cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Ou seja, as pessoas elas eram aflitas, elas eram afligidas, elas eram oprimidas pela sua condição financeira, pela sua condição de saúde, pela sua condição física, por toda a dificuldade que já é natural de uma vida, e ainda a religião impunha uma opressão a mais, porque era difícil seguir a religião que o fariseu impunha. Então Jesus diz assim: vinde a mim, vocês que estão cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. E troque o fardo comigo, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Ou seja, a leveza e a suavidade de Jesus, acompanhado por uma pregação de arrependimento e sinais de milagre, confirmava o ministério de Jesus e envergonhava os fariseus. O que começou a acontecer? Aonde Jesus estava, seguia-lhe uma grande multidão. E isso começou a causar um grande conflito, um grande levante pautado pela inveja dos religiosos em relação a Jesus. Eles não receberam Jesus como Filho de Deus, como eu e você o recebemos. Aleluia. Então agora, a Bíblia vai contar que um dos fariseus, por nome de Simão, convida Jesus para um jantar. Só que nós temos que entender algo, que quando um judeu, quando um fariseu convida alguém para um jantar, é algo solene. Não é igual eu e você, que simplesmente prepara uma comida, faz a mesa, alguém senta, a gente come, conversa e cada um vai embora. Não. O judeu, quando convida outro para jantar, é uma cerimônia. E essa cerimônia, ela tem toda uma liturgia. Ela é toda esquematizada para acontecer. Ela tem todo um simbolismo. Esse jantar, ele é feito ou num quintal muito grande ou numa varanda que seja muito grande. A Bíblia não vai dizer se foi no quintal ou se foi na varanda, mas a Bíblia vai dizer que o fariseu convida Jesus para um jantar. Ali nós já podemos entender que era uma reunião espiritual, era um culto na nossa linguagem. Só que tinha uma liturgia, como eu já disse, era todo esquematizado quando isso acontecia. O que acontecia? Quando o convidado chegava na casa do anfitrião, o anfitrião o recebia na porta, e a primeira atitude do anfitrião era uma bacia com água e toalhas limpas para o visitante lavar os seus pés. Por quê? Porque na época as ruas eram de terra, a caminhada era longa entre uma vizinhança, uma província e outra. Quando o visitante chegava na casa do anfitrião, do que o convidou para um jantar, para uma celebração, quando ele chegava com os seus pés sujos. E ele deveria assentar à mesa. Só que a mesa do judeu não é igual à nossa mesa. A mesa do judeu, ela é baixa. Ela é uma mesa que tem as suas pernas reduzidas. Ou seja, não tem cadeira na mesa do judeu. Você senta no chão e reclina os seus pés para trás.
Você se inclina na mesa. Você não senta e você não deita. Você fica inclinado, meio sentado e meio deitado. Você está entendendo o que eu estou falando? Os seus pés ficam para trás. E como que você vai jantar, participar de uma refeição com os seus pés sujos de terra, virado ainda para trás para as outras pessoas verem? Era constrangedor e incomodava, porque o pé sujo causa incômodo. A outra atitude que o anfitrião tinha com aquele que ele convidava era o de, depois de lavar o pé, secar o pé, aí sim o convidado se levanta e o anfitrião o recebe com um ósculo, que é um beijo no rosto, um sinal de respeito, um sinal de que você é bem-vindo na minha casa. E passado isso, quando ele entra na casa, depois de ter lavado o pé, depois de ter recebido o ósculo, e o dono da casa ungia a cabeça do convidado com óleo, como quem dizia: eu respeito a sua autoridade e te abençoo em nome de Deus, o Criador dos céus e da terra. Aleluia. Com todos os convidados, o anfitrião tinha que fazer aquilo. Mas o texto vai dizer que quando Jesus chega, ninguém o recebe com uma bacia de água. Ninguém lhe dá toalhas novas. E ele chega na porta e ali ele fica. E de repente ele entra com os pés sujos. E com os pés sujos ele continua. Ou seja, eles queriam que Jesus ficasse incomodado e envergonhado diante da mesa. Mas ninguém deixa o nosso Jesus envergonhado. Aleluia. Jesus, quando entra, não recebe o ósculo santo, não recebe o beijo no rosto, como um sinal de seja bem-vindo, eu te respeito. Jesus estava sujo, não recebe um bem-vindo e não recebe o respeito daqueles que os convidou. Mas da mesma forma ele fica quieto, porque Jesus ele é humilde. E Jesus não recebe o azeite sobre a sua cabeça. Jesus ali, então, o dono da casa, não o abençoa. Mas Jesus é a própria bênção. Jesus é a própria autoridade de Deus personificada. Jesus é a própria virtude. Jesus é o que limpa, mas ele não foi limpo. Jesus é o que te recebe, mas ele não foi recebido. Jesus é o que te abençoa e te derrama poder, mas ele não foi abençoado. Só que Jesus continuou lá. Só que Jesus foi colocado num canto da mesa. A Bíblia diz, o texto que nós lemos diz que ele já está na mesa, já está reclinado com o seu pé sujo, com o seu beijo, com o seu rosto sem nenhum beijo e com a sua cabeça sem azeite. E lá ele está, lá ele é colocado e lá ele fica. O culto na casa do fariseu está rolando e Jesus, do jeito que foi deixado, Jesus estava. Escute aqui, a Bíblia diz que Jesus, a Bíblia nos retrata que Jesus falou assim: aonde tiver 2 ou 3, ali eu me faço presente. Pois bem, Jesus disse, aonde houver 2 ou 3, ali eu estarei presente. Mas Jesus não garantiu que operava. Jesus disse, eu estou presente, mas para mim operar, eu preciso de espaço, eu preciso de legalidade. Talvez Jesus já esteja na sua vida, talvez Jesus já entrou na sua casa, talvez Jesus já entrou na sua história, só que você não limpou os pezinhos dele. Talvez Jesus entrou na sua história, só que você não disse para ele, Senhor, para entrar na minha casa, eu vou dar um jeitinho no Senhor. Talvez você não disse assim, Jesus, para entrar na minha casa, eu vou dar um beijo no seu rosto, porque aqui na minha vida você é bem-vindo. Talvez você não disse, Senhor, a sua autoridade sobre a minha vida deve vir sobre a minha cabeça. Não, ele entrou na sua vida, ele entrou na sua casa, ele entrou na sua história, ele entrou na sua família, mas você fez pouco caso, mas você deixou ele no cantinho. Jesus é educado.
educado. Pelo preço de uma alma, ele paga o preço da humilhação. Não tem problema não, daqui a pouco ele vai atuar. Escute, eu quero falar com você que Jesus já disse e já liberou promessa que talvez tenha mudança na sua história. Eu quero falar com você de Jesus, que talvez Jesus já liberou sobre a sua vida uma transformação. Mas pastor, até agora nada aconteceu. Mas até agora nada foi transformado. Mas até agora nada foi modificado. É claro, você ainda não recebeu Jesus como um bem-vindo, você ainda não deu espaço para ele atuar. Ele se faz presente, mas ele ainda não atuou. Talvez hoje, depois da ministração dessa palavra, você vai conseguir dizer assim: Senhor, desculpe pelo mau jeito que eu tive contigo. Senhor, desculpe por não ter valorizado a tua presença na minha casa. Ah, Senhor, faça diferente, entra na minha vida, transforma a minha história. Beija ele hoje, derrama sobre a cabeça dele as suas expectativas, para que ele derrame sobre a sua cabeça a autoridade e o poder que ele tem e que ele já demandou sobre a sua história. Eu quero que você entenda uma coisa: depois da ministração dessa palavra, Jesus vai entrar na sua vida, Jesus vai entrar na tua casa, Jesus vai entrar na tua família e ele vai transformar a sua história. Aleluia. Jesus está no cantinho, Jesus está parado. Ali ele está, ali ele fica. Só que algo vai acontecer nesse culto que vai quebrar o protocolo. A Bíblia vai dizer que uma pecadora rompe com a segurança e se lança aos pés de Jesus. Essa pecadora, ela rompe a barreira, porque ela não poderia estar ali. A Bíblia revela que ela era uma mulher pecadora, e a Bíblia vai dizer que o fariseu diz assim: se ele Jesus, se Jesus realmente fosse profeta, ele saberia quem é essa mulher que está o tocando. Ou seja, o preconceito contra essa mulher era tão grande que ela não poderia nem tocar. Esse texto, esse fato, ocorre na região de Naim. E na região de Naim, quando eles se pronunciam que essa mulher é pecadora, eles estavam dizendo: essa mulher é prostituta. Então aqui nós já temos uma informação sobre essa mulher. Nós não sabemos o nome dela, nós não sabemos a história dela, nós não sabemos a origem dela, mas nós sabemos de uma coisa: ela era uma prostituta, uma mulher que fazia do seu corpo o seu trabalho, se entregando a homens dia após dia, noite após noite. Essa mulher, ela era conhecida e reconhecida na sua região como uma pecadora prostituta ou uma prostituta pecadora. Ela não era, na visão da religião, na visão do fariseu, aquela mulher não era digna de tocar em ninguém. Só que ela rompe tudo isso e ela se joga aos pés de Jesus. E quando ela se joga aos pés de Jesus, a atitude dessa mulher é chorar. E essa mulher não chora normalmente, essa mulher ela tem um choro do arrependimento. E quem já chorou um choro de arrependimento sabe que é muita lágrima, irmão. É muito choro. E essa mulher, ela chora tanto a ponto das suas lágrimas terem o efeito de lavar o pé de Jesus. Irmão, eu te garanto que se você pegar um copo d'água e encher de água para lavar os seus dois pés, você não consegue. Vai faltar. Essa mulher chora tanto que as lágrimas dela têm o efeito de lavar os pés de Jesus. A reação de todos é uma reação de espanto, mas a reação de Jesus é uma reação de: eu te aceito, eu te recebo. Era como se Jesus estivesse dizendo assim: você está no melhor
lugar aonde você poderia estar. Deixa eu te falar, não existe lugar melhor, não existe lugar mais alto que um ser humano pode estar do que nos pés do Senhor Jesus. É nos pés do Senhor Jesus que família é transformada. É nos pés do Senhor Jesus que casamento é restaurado. É nos pés do Senhor Jesus que o drogado larga as drogas. É nos pés do Senhor Jesus que o cachaceiro larga a cachaça. É nos pés do Senhor Jesus que o ladrão deixa de roubar. É nos pés do Senhor Jesus que o mentiroso para de mentir. É nos pés do Senhor Jesus que entra um pecador condenado e se levanta uma nova criatura restaurada pelo sangue de Jesus. Escute aqui, os pés de Jesus te convida hoje para um pacto. Os pés de Jesus te convida hoje para uma aliança. Repare uma coisa, o que tinha no pé de Jesus era sujeira de terra. Sujeira de terra é poeira. Poeira misturado com água vira lama. Lama é a matéria-prima do ser humano. Enquanto aquela mulher chorava nos pés de Jesus, estava dando origem da lágrima dela com a poeira de Jesus a um barro. E esse barro se transformava numa nova natureza. Quem chora aos pés de Jesus se torna uma nova criatura. Eu te convido hoje, você que não consegue chorar, você que tem o seu coração duro demais, eu tenho certeza que se você encontrar o caminho dos pés de Jesus, você vai entender que ele é bom demais. Você vai entender que ele morreu por amor a você. E você vai entender que ele não merecia nada do que ele sofreu. Quem merecia aquela cruz era eu. Quem merecia aquela cruz é você. E diante dessa informação, não há uma alma que não chore aos pés de Jesus. Eu te convido hoje, chore aos pés dele, porque ele tem novidade de vida para você. Louvado seja Deus. As lágrimas daquela mulher já não eram mais de tristeza e nem de sofrimento. As lágrimas daquela mulher eram uma lágrima de alegria por ter sido aceita pelo convidado principal. Aleluia. Talvez quem organizou aquele jantar não tinha Jesus como convidado principal. Mas aquela mulher que não era aceita em lugar nenhum, se ela entrasse num comércio, outras pessoas não entravam. Se tinha outra pessoa dentro do comércio, ela tinha que esperar sair para poder entrar, porque ela não era aceita num convívio com ninguém. Mas nos pés de Jesus, aquela mulher foi aceita. E ele não lhe pediu nada em troca. Ele simplesmente a aceitou. Ele está dizendo para você assim hoje: não importa a sua história, não importa o seu passado, eu te aceito, diz o Senhor. Louvado seja Deus. Essa é a primeira lição que nós temos que aprender hoje. É que as nossas lágrimas nos pés de Jesus, é lágrimas de arrependimento e de felicidade, porque talvez hoje a sociedade não te aceite, talvez hoje na sua empresa você não seja muito aceita, talvez hoje dentro da sua casa você não seja muito aceito, mas o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, ele te aceita e transforma a sua história. Aleluia! Segunda lição, ela enxugava os pés de Jesus com os seus cabelos. Soltar o cabelo em público naquela época era inaceitável para uma mulher. Era como se fosse nos dias de hoje uma mulher ir nua ao shopping center. Ela seria escandalizada. Uma mulher naquela região, naquela época, segundo a tradição, não poderia soltar o seu cabelo. Isso significava estar nua. A sua nudez era vista pelo soltar o seu cabelo. Ela só poderia soltar o cabelo para o seu marido dentro do seu quarto, em nenhum outro lugar. Aquela mulher, ela solta os cabelos para secar os pés de Jesus. Ela estava se desnudando diante de Jesus.
Ei, Jesus não trata a fantasia. Jesus não trata quem você acha que você é. Jesus não vai tratar a sua gravata e não vai tratar o seu vestido chique. Não é isso que Jesus trata. Jesus trata o nosso interior. Jesus transforma aquilo que tem aqui dentro, que só eu e você sabe o que tem. Eu te convido hoje, através dessa mensagem, solte os seus cabelos de uma maneira espiritual, dizendo: se desnuda diante de Deus, deixa Ele tratar suas feridas, expõe para Deus aquilo que você tem vergonha de expor para outra pessoa. Expõe para Ele a sua nudez, a sua vergonha. Pode expor diante dele, no seu íntimo. Eu te desafio a essa segunda lição. Mostre a sua nudez para Deus. Deixa Ele tratar a sua vida. Deixa Ele sarar as suas feridas. Oh, glória! A terceira lição que a gente aprende com essa mulher é que ela beijava os seus pés. Ela beijava os seus pés. Jesus não recebeu beijo quando chegou. Se o ósculo era boa-vinda, quando Jesus chegava na casa do fariseu, ele teria que ter recebido um beijo no rosto, que era um sinal de: seja bem-vindo, eu te respeito. Jesus não recebe um beijo no rosto, mas quando a pecadora entra, ela chora nos seus pés, ela seca com os cabelos, e daqui a pouco ela começa a beijar os pés de Jesus. O beijo nos pés de Jesus daquela mulher não era simplesmente: seja bem-vindo na minha vida. Os pés é aquilo que te faz andar. Quem direciona o teu caminho são os seus pés. A Bíblia diz assim: os pés que se apressa peca. Ou seja, o pé é o que me define para onde eu vou, o caminho. Quando a Bíblia fala de pé, a Bíblia está falando de caminho. Se Jesus recebesse o beijo no rosto, o rapaz estava dizendo assim para ele: olha, o Senhor é bem-vindo aqui. Quando a pecadora beija os pés de Jesus, ela está lançando uma informação para Jesus, dizendo assim: o Senhor é bem-vindo para mudar os meus passos, para transformar os caminhos por onde eu tenho andado. Talvez aonde você tenha andado, meu irmão, talvez aonde você tenha andado, minha irmã, seja um caminho de dor, um caminho de sofrimento, um caminho de mentira, um caminho de tragédia, um caminho de notícias negativas, um caminho de tristeza, um caminho de angústia, de falta de esperança. Mas hoje eu te convido a beijar os pés de Jesus e deixar Ele transformar e guiar os teus caminhos. A Bíblia diz que quando nós estamos na presença de Deus, ainda que nós andamos pelo vale da sombra e da morte, nós não temeremos mal nenhum, porque o Senhor está comigo. Ei, deixa Ele entrar no teu caminho, deixa Ele te direcionar, e você será bem-aventurado, você será feliz. Aleluia. Deus está mudando a sua história hoje. O caminho é a história. O caminho é o que vai determinar o seu final. É o caminho que determina o seu final. O seu final vai ser bom se o teu caminho for bom. Aleluia, só que sozinho a gente não consegue. Jesus está querendo transformar o teu caminho. E a quarta lição que nós aprendemos com essa mulher: ela ungia com unguento os pés do Senhor. Esse é o auge da adoração dessa mulher. Por quê? Repare que esse texto não é o de João. O de João diz que Maria unge Jesus com um vaso de alabastro. Essa mulher, ela tem um frasco. Um frasco não é vaso, vaso é vaso, frasco é frasco. Ela pega esse frasco, na ponta desse frasco de perfume, ficava uma espécie de esponja, chamada isopo. Ela umedecia aquilo e ela colocava no seu colar. Por quê? Na sua roupa decotada, eu tô te dando aqui a ideia do que essa mulher fazia. Ela era uma prostituta. A roupa dela era decotada e ela usava aquele colar para exalar o cheiro, para os homens a desejarem. Ou seja, era um adorno. Aquilo que ela tinha no seu pescoço era esse frasco de perfume, que era como um convite, um chamariz ao pecado. E ela pega aquilo ali, ela quebra e unge os pés de Jesus. Ela estava dizendo assim: Senhor, aquilo que me levava a pecar, eu lanço nos teus pés, para que se torne a
tua glória a minha transformação. Jesus, ele quer entrar na sua vida hoje e ele quer transformar a tua história. Pegue aquilo que era o símbolo da sua derrota. Aquele colar era o crachá de informação daquela mulher. Eu sou uma pecadora. E ela pega aquilo e ela deposita nos pés do Senhor. Eu te convido hoje para encerrar essa mensagem a se entregar, a pegar aquilo que era o seu motivo de escárnio, o seu motivo de vergonha e lançar nos pés de Cristo, tendo por certo que Ele te aceita, tendo por certo que Ele vai tratar suas feridas, tendo por certo que Ele transforma o seu caminho e você pode ter certeza que aquilo que os homens usavam para te envergonhar, Deus vai usar para te honrar, para te exaltar e para te fortalecer na sua vida e na sua história. Louvado seja Deus. Eu espero que essa palavra penetre no seu coração e que Deus fale mais a sua vida. Amém? Que Deus abençoe. Um beijo no coração de todos.